Boa noite, queridos irmãos. Mais um domingo estamos com você no nosso canal, pelo YouTube, trazendo até você a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o Ministério Cristão Fé e Vida. Temos trabalhado nesse tempo no intuito, querido, de levar até você a palavra do nosso Senhor. São tempos, queridos, que há dificuldade no ir e vir de muitas pessoas. E isso, querido, não deve ser colocado como algo que pensa isso ou pensa aquilo. Mas sim, querido, pela quantidade de casos que vem aumentando, ou pelo menos o que a mídia tem falado, querido, nós temos que nos cuidar. E eu quero, nesse início de ministração, falar para você da importância, querido, do cuidado de estarmos todos em um mesmo pensamento referente a essa questão do Covid, querido. Não podemos trabalhar para um lado ou trabalhar para outro, pensar de um jeito ou pensar de outro. Não, nós temos que focar na palavra do nosso Senhor. E a palavra, ela nos ensina que há uma cadeia de valores para que nós vejamos a cada dia nossa vida se tornar mais valorizada também. Em primeiro lugar, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Esse próximo, querido, muitas vezes nós olhamos, e eu falo muitas vezes ensinando, que é aquela pessoa que está ali do meu lado naquele momento. E de fato, essa pessoa, ela tem um valor muito grande, ela tem eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre a vida dela. Mas nessa cadeia de valores, em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a minha família, em terceiro lugar vem o meu trabalho. E é claro que alguns divergem, e isso eu não estou falando de uma forma absoluta, e eu só poderia falar que isso é algo absoluto se eu tirasse um texto da Bíblia e te mostrasse, a palavra está te dizendo aqui, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você vir me perguntar sobre qualquer coisa relativa à tua vida, eu vou dizer, cara, busca primeiro o reino de Deus. E tudo vai ser colocado no lugar. De Jesus no centro e todas as coisas são colocadas no lugar. Isso está na Bíblia. Agora, isso que eu estou falando, que é um pensamento e uma forma de se entender melhor como sociedade. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, teu trabalho. Quarto lugar, os teus relacionamentos. Quinto lugar, eu colocaria a forma de culto, igreja. Então, querido, eu estou falando sobre a proteção e o cuidado que temos que ter nesse tempo de pandemia. Tua família. Deus tem te abençoado. Mas você tem que cuidar da sua casa em primeiro lugar. Por isso, fique em casa. Saia o necessário. Nessa noite, querido, eu quero também salientar para você que nós temos trabalhado e tem sido uma bênção, tem sido um momento muito forte o que Deus tem feito. Temos trabalhado a cada manhã, levando um devocional para a sua casa, no grupo da igreja. Se você não faz parte do grupo Fé e Vida, do WhatsApp, e você quer ser acrescentado, fala comigo no privado do próprio WhatsApp para você ser acrescentado no grupo da igreja. Ali há um devocional todas as manhãs. E nós temos falado sobre orar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós compreendemos, querido, pela Escritura, que lá em Tiago, capítulo 4, diz que pedis, mas pedis mal. Porque tudo aquilo que vocês pedem é única e exclusivamente para encher o ego de vocês. Em contrapartida ao texto de João, que diz que tudo que pedirmos em nome de Jesus, Ele nos dará. Então, nós temos trabalhado nesses dias esse pensamento. Na verdade, tem sido uma construção ao longo desses praticamente 90 dias. Sim, queridos. O nosso último culto, que a igreja aqui em Santo Ângelo estava toda reunida,
E que também a igreja de Santa Rosa tinha a permissão de todos os lugares que nós temos lá estarem sendo tomados. Em Porto Xavier nós tivemos também culto. Fazem 90 dias que nós temos trabalhado por esse canal. E nesses 90 dias nós temos trabalhado uma mentalidade, um pensamento. Em primeiro lugar, de colocar Cristo como Senhor da nossa vida, como o centro da nossa vida. Como, na verdade, a própria palavra o destaca em todos os textos da Escritura. Na verdade, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis 1 ao final do livro de Apocalipse, você vai ver, querido, que Jesus é o centro. Por quê? Porque o Pai achou assim bom fazer, de entregar o seu Filho para que ele morresse na cruz, para representar algo poderoso sobre nós. Aí alguém vai me dizer assim, mas pastor, aí o senhor não está falando do Velho Testamento. Pelo contrário, o Velho Testamento, todo ele trabalha para Cristo Jesus. E mesmo aqueles que não acreditaram na primeira vinda de Jesus, na segunda vinda, ficarão inteirados, satisfeitos, cheios. Por quê? Porque eles descobrirão que aquele Cristo que eles sempre esperaram, que para eles, para nós já veio uma vez, mas para eles não veio, ele se apresentará em glória e reinará para sempre. É algo que ainda vamos falar. Mas, querido, o importante é isso, é entender que Cristo é o centro. E por ele ser o centro, ele ensina-nos a viver debaixo de uma visão, de um pensamento, de uma narrativa, de um falar, de um expressar e uma atitude. Nós falávamos domingo, falamos na quarta-feira sobre isso, que hoje em dia, querido, muito se fala, mas pouco se expressa. Por quê? Porque não adianta de nada eu falar e não ter uma atitude. Nós, como igreja, queridos, não temos buscado de forma alguma o nosso crescimento como nós, pastores, sendo o centro para que você se submeta de uma forma que aquilo que a gente fale seja uma lei absoluta. Não, pelo contrário. Nós temos toda uma sistemática como ministério, Cristão Fé e Vida, de fazer você pensar. De eu pregar aqui, o pastor Marcos Davi pregar, a pastora Márcia, a pastora Bruna pregar, a Carolzinha, que é uma das responsáveis, uma das professoras responsáveis pela nossa escola de capacitação. O que falamos, querido, nós abrimos para que você leia. E ali você possa compreender o que você está aprendendo, porque senão você não está aprendendo, você está só recebendo. E pior ainda, você só vai falar, você só vai ser alguém que vai falar coisas, e me foge uma palavra mais contundente para entrar bem nesse pensamento. É como se fôssemos um papagaio de pirata que só fica repetindo aquilo que o pirata repete. Não é assim, queridos. Nós temos exposto, nós temos mostrado as Escrituras e temos dito, leia, estude. Para quê, querido? Para que você não só pegue isso como uma doutrina no sentido de que nós estamos ensinando algo, mas vocês começaram a viver. E eu quero te perguntar, você que está me escutando nessa noite, quanto Deus já tem mudado a tua vida relativo às Escrituras? Querido, é imprescindível que o cristão, ele use a palavra de Deus. Por isso nós temos ensinado que oração, Mateus, e a gente repete sempre esse texto, porque todas as vezes que nós repetimos, nós aprendemos algo. Mateus capítulo 6, ao qual esse texto ele é extremamente necessário, que fala de quando Jesus ensina a oração principal, a oração do Pai Nosso, a oração que nos leva a uma compreensão correta de quem Deus é. Aquele momento ali, o Senhor nos ensina, cara, vocês têm que praticar não só a oração, no sentido de falar ela. Eu já comentei, eu venho de um ensino religioso católico. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a oração, a reza. Mas de uma forma sistemática, não no sentido de que a quantidade faria diferença
de uma oração, a oração do Pai Nosso ou qualquer oração católica, repetidas vezes. Quando eu compreendi um pouco melhor, eu compreendi que só o fato de eu falar não adianta de nada, mas eu tenho que expressar isso. Quando eu digo, lá, Mateus capítulo 6, versículo 9, você não precisa abrir, ainda não abrimos o texto, isso é apenas uma introdução. Fique conosco, fique um tempo a mais conosco, escute toda essa pregação, é importante. Quando eu leio lá, em Mateus, que o Senhor Jesus ensina-nos dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se eu simplesmente orar isso, eu vou viver uma vida de qualquer jeito. Mas se eu compreendo que eu sou um agente, que ao momento que eu digo, santificado seja o teu nome, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, eu me torno uma pessoa melhor. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é feito de algo. Ele é feito de amor e justiça. Amor no sentido que nós temos que aprender a amar de verdade. Justiça no sentido que nós temos que entender que não é a nossa própria forma de querer as coisas. Mas sim, uma justiça que leve e que contemplar, dar a todos o mesmo direito. Por isso, querido, que nós como igreja temos compreendido que a nossa oração, ela tem que fazer a diferença. E eu quero que você abra a sua Bíblia, e vamos abrir a Bíblia, eu estou falando, e não abrimos ainda a Bíblia em um texto. Eu quero que você abra lá em Mateus, capítulo 24. Temos estudado esse capítulo, porque desde o dia 15 de março, quando começou as restrições em relação ao Covid, e hoje, por exemplo, você anda com uma máscara. Quando você pensou em entrar dentro de um banco de máscara? Nunca. Hoje você pede muito mais comida por um aplicativo para você não ir lá no restaurante. Nunca se pensou tanto nisso. Querido, e nós começamos estudando isso e foi muito importante nós compreendermos que aqui no capítulo 24 diz, no versículo 6, ao ouvires de guerras e de rumores de guerras, ao ouvires de guerras e rumores de guerras, olhai para que não vos perturbeis, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Querido, essas dores, ou esse princípio, esse início de mudança, começou quando a estação foi trocada na primeira vinda de Cristo. E vai tudo ser transformado na segunda vinda dele. Vamos conversar sobre isso, mas eu preciso só falar isso aqui desse capítulo 24 e mais um texto aqui abaixo. Que Mateus está ensinando como nós poderíamos olhar o que está à nossa volta e compreender onde estamos vivendo. Isso é importante, querido. Quando nós somos jovens, nós pensamos que as coisas nunca vão mudar. Mas quando a gente chega em uma determinada idade, a gente vê que algumas coisas que nós fazíamos quando éramos jovens, a gente não pode mais fazer. E não pode mais fazer pela causa da questão física, por causa de algumas questões. Mas aqui dentro, querido, nunca há como nós, de forma nenhuma, não importa a situação que estejamos, mas se aqui dentro nós continuarmos processando, nós continuarmos crescendo, nós continuarmos tentando crescer, tentando aprender, tentando evoluir, nos deixando mudar, nós vamos
até o último dia da nossa vida, evoluindo e pensando coisas novas e aprendendo coisas boas. Mas nós precisamos querer abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos querer vivenciar coisas novas. E aqui exatamente, eu estava estudando algumas coisas desse tipo essa semana, e no versículo 15 me chamou a atenção, que diz assim, isso aqui está falando do tempo do fim mesmo, é o final mesmo. Diz assim, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, então estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí ele vai começar a dar várias coisas. Mas é interessante que Jesus fala, leiam o profeta Daniel. E como eu estava nessa coisa toda pensando, meu Deus, eu tenho que compreender cada vez melhor o que é isso que tu tem nos ministrado como igreja, para que sejamos uma casa de oração. E aqui, queridos, cabe uma ênfase. Quando eu falo isso, eu compreendo que nós estamos vivendo em um tempo do fim. Esse tempo do fim iniciou quando Cristo Jesus nasceu. E esse tempo do fim vai culminar com toda a profecia bíblica na segunda vinda de Jesus. Nesse intervalo é que nós vivemos. Ah, pastor, quanto tempo ainda falta? Querido, nós não podemos precisar isso, porque muitas profecias bíblicas ainda precisam ser cumpridas, segundo o que eu tenho aprendido, segundo o que eu tenho lido. Mas, naquele texto ali, de Mateus 24, 15, diz que Jesus olha e diz, se você quer compreender todas essas coisas, leia Daniel. Compreenda o livro de Daniel. E dessa forma eu fui ler Daniel e eu descobri algo tremendo que eu já tinha lido, mas não tinha observado com tanta certeza, ou não tinha aparecido de uma forma tão forte como apareceu dessa vez. Queridos, Daniel é um dos homens que mais demonstram a importância da oração na vida de uma pessoa. A oração como base da vida dele. A história dele ela começa quando ele é tirado da terra dele. Ele era muito inteligente e ele tinha estudado e ele compreendia a língua da onde ele estava. E ele era como que um professor. E quando o rei Nabucodonosor toma toda aquela parte do mundo e oprime aqueles povos, aquele rapaz exilado, tirado da sua pátria. Queridos, aqui para mim, quando eu li isso, abriu tantas janelas de pensamento que a gente poderia começar a desenvolver nossa pregação, que eu precisaria no mínimo de, nem sei, eu acho que uma vida toda para falar de tudo isso, querido. Por quê? Porque nós vivemos, querido, em um tempo que se fala muito de racismo. Se fala muito de justiça social. Se fala muito de ideologia. Se fala muito sobre pensamentos novos que têm vindo e que têm feito com que as pessoas elas compreendam melhor o mundo que elas estão vivendo, em todas as áreas. Hoje, por exemplo, querido, você tem um celular, você abre um mundo inteiro diante de você, por páginas de redes sociais, de tudo isso. Daniel, ele estava na terra dele, e ele foi sacado da sua terra. E ele foi colocado para que ele viesse a ensinar aquelas pessoas aquilo que ele tinha aprendido na terra dele, em toda a ciência que ele tinha aprendido. Então, querido, isso me dá quase uma compreensão de... Ele foi como um cativo, como um escravo. Ele foi humilhado. Mas, querido, se você for ler a história de Daniel, você vai notar que ele nunca deixou algo. Oração. Eu quero, nessa noite, te incentivar a que você esteja cada vez mais orando. Tivemos a nossa sala de oração na sexta-feira, foi bênção, querido. Se você pôde participar, que legal.
Você pode testemunhar daquilo que Deus fez. E é importante você entender, querido, que, e aí eu tenho que me repetir, porque a repetição é a mãe do aprendizado. E aí eu repito novamente isso, querido. Se eu tiver uma vida individual diante de Deus, no meu quarto, eu começo a compreender melhor as coisas que estão à minha volta. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, em Mateus, capítulo 6, versículo 5, que entra no teu quarto, fecha a porta. Eu vou falar um pouco sobre isso agora também. Fecha a porta. Verás o teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te abençoará coletivamente, te abençoará diante de todos. Queridos, primeiro a minha oração individual, depois a minha oração como família. Isso vai gerar uma oração coletiva de igreja que vai mudar a história da onde eu estou. Não porque eu vou me candidatar, mas porque eu vou ter um grupo de pessoas, uma sociedade mais justa, que pensa em valores, que pensa no seu próximo, que pensa na pessoa que veio de outro país e está aqui, que pensa em uma pessoa como alguém que é de Deus, mesmo ela não tendo o mesmo pensamento dela. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, buscarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, querido, se alguém diverge de mim sobre um ponto de vista, eu não oro para que ela caia do cavalo e venha pensar como eu, não. Eu oro por ela, abençoando a vida dela e amando ela, cuidando dela, me preocupando com ela. E Daniel tinha esse pensamento, por quê? Porque ele estava diante do Senhor orando. Você conhece, você já leu a história de Daniel. Ele chega no palácio do rei, e a primeira coisa que o rei diz é, ofereçam-lhe comida e vinho das comidas e do vinho que servem para o próprio rei. E ele diz, não, eu não quero comer nada que seja consagrado a outro Deus. Por quê, querido? Porque esse povo ele tinha um costume de tudo que eles comiam, eles consagravam, né? A carne principalmente. Toda a carne era consagrada, isso, toda a carne, melhor falando, toda a carne que se comia naquele reino, ela era consagrada a deuses. E Daniel diz, não, eu só comerei legumes e frutas. E o texto vai, você lê lá Daniel, é bem interessante. É complexo. Jesus disse que nós deveríamos compreender ele para saber o tempo em que nós estaríamos vivendo. Mas é um texto extremamente complexo. É necessário ler com um apoio, com pessoas lhe ajudando para você compreender melhor. E isso, querido, no sentido também de que a gente pode ler em livros, coisa e tal, e aprender mais. Então, Daniel, ele, diante do rei, ele apareceu, e o semblante dele era de uma pessoa muito mais saudável que todos aqueles que comiam as iguarias do rei. Mas por quê, querido? Porque ele tinha a vida dele perante o Senhor. Ele orava de manhã, ele orava ao meio-dia, ele orava no final da tarde. Ele consagrava a vida dele a Deus. E eu quero que você abra em Daniel capítulo 6, e aqui a gente vai parar um pouquinho e vai compreender tudo isso que eu falei até agora, tudo isso que eu introduzi de uma forma bem extensa. Nós compreendermos, querido, que a nossa vida ela tem que estar baseada em uma vida de oração. A igreja, e olha que ousadia minha, olha que ousadia minha, a igreja brasileira ela tem que entender que muito mais do que falar, ela tem que dobrar os joelhos e orar. Abra comigo em Daniel capítulo 6, versículo 7. Aqui já aconteceram mudanças de reino, Daniel já manifestou a graça do Senhor sobre essas pessoas, e aqui exatamente no versículo 7 diz assim, todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto,
para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem, por 30 dias, que não seja a ti, nosso rei, seja lançado ele na cova dos leões. Você já ouviu essa história? O decreto dizia que 30 dias, qualquer pessoa daquele reino que fosse fazer um pedido, não poderia pedir a um Deus, nem a qualquer outro homem, que não fosse o próprio rei. É como se estivesse dizendo assim: cara, vocês não vão poder orar durante 30 dias. E tudo que vocês quiserem, vocês têm que vir diante do rei. Forte isso. O tempo falará sobre isso que eu estou pregando hoje. Mas vamos focar aqui. Versículo 8. Agora o rei estabelece o decreto e assina o escrito de acordo com a lei dos medos e dos persas, o qual não se pode alterar. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. E agora, querido, vem uma coisa sensacional. Nós queremos mudar a nossa vida financeira. O que nós fazemos? Ah, pastor, vou buscar um novo emprego. Vou trabalhar em 2 turnos. Interessante. Uma boa estratégia. Não, pastor, vou aplicar em uma empresa de um amigo que está começando um trabalho e eu recebi um dinheiro bom e eu vou aplicar lá na empresa daquele cara porque é uma empresa que vai me render lucro. Boa estratégia. Não, eu vou pegar o meu filho e vou começar a treinar ele e vou jogar bola com ele todo dia porque eu tenho certeza que meu filho vai ser um jogador de futebol. Interessante. Ah, pastor, meu casamento não está nada bom. Minha esposa é uma pessoa difícil. Era dia dos namorados, agora nós nem lembramos. Difícil tudo lá. Estou pensando em me separar. Interessante. Queridos, Daniel estava diante de um decreto real, a qual não escute o que eu estou falando. Presta atenção agora. Dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado. Presta atenção. Esse decreto não tocaria a vida cotidiana de Daniel. Mas no versículo 10, diz assim: então, quando Daniel soube o escrito do decreto e que ele havia sido assinado, ele foi para sua casa e com suas janelas abertas em seu quarto, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante seu Deus, como costumava fazer antes. Querido, isso é para explodir a cabeça da gente. Por quê? Porque esse homem, Daniel, ele não abriu mão daquilo que ele entendia que fazia diferença para a vida dele. Nós, o que faz a diferença para a nossa vida? Cara, eu já convivi com pessoas, e essa brincadeira, uma época aqui na igreja em Santo Ângelo, era muito comum. Pergunta, você sabe como é que você distingue se uma pessoa tem dinheiro ou não? A pessoa com dinheiro, quando você vê ela de longe, você diz assim: oi! E ele tem dinheiro, ele fala: oi! Como é que vai? Agora você conhece o cara que não tem dinheiro? Oi! Mal levanta a mão, tá? Um oizinho. Muitos são assim, queridos, porque o coração está enquanto tem dentro da carteira. Ou, algo que a gente falou bastante tempo, eles vivem segundo o momento deles. Se é um momento de dificuldade dentro do emocional deles, tudo fica ruim.
E aqui Daniel nos ensina, querido, que, em primeiro lugar, quando ele vê o decreto, ele vê que a situação é contrária a tudo aquilo que ele compreendeu até hoje, ele vai lá e sobe e começa a brigar. Não, ele vai perante o Senhor, mas aí tu compreende algo, e aqui eu abro um parêntese. Querido, é muito fácil julgar e dizer que não concorda com as manifestações nos Estados Unidos pela morte de um rapaz. Quando você é branco, que nunca você foi num lugar e alguém te esculachou. Por causa da sua família. É muito fácil. É muito fácil, querido. Eu sou pastor desde 2005. São 15 anos. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três, foi muito mais. Que eu fui humilhado do tipo assim, pastor, eu vou fazer uma contribuiçãozinha para o senhor. Mas o senhor ora por mim, tá? Como se estivesse me pagando para mim orar. Quantas vezes, querido, eu estive numa cidade, eu fui trabalhar numa cidade, eu fui pregar numa cidade, que o meu carro foi apedrejado por causa do meu credo evangélico e por causa que a mãe dizia que eu tinha nascido de noite, eu não sei exatamente. Querido, é muito fácil nós julgarmos as pessoas, nós julgarmos um homossexual, não sabendo a dificuldade que ele viveu a vida inteira dele, ou como ele viveu. Eu aprendi, querido, que primeiro eu tenho que amar. Se há alguma coisa que haja uma mudança na vida dessa pessoa, a Bíblia me diz que apenas o Espírito Santo de Deus a convencerá de mudança. Não adianta um estatuto. Da mesma forma que Daniel, ele olhou para essa situação e ele disse, não, o meu Deus é mais poderoso que tudo. E ele viu a necessidade de mostrar que o Deus que ele servia era um Deus poderoso sobre ele. E nós, querido, nesse tempo temos que nos levantar como uma voz profética para o final dos tempos. Não uma voz profética que fica gritando, queremos um presidente evangélico. Não, muito mais que isso. Nós temos que gritar, nós queremos Jesus Cristo como centro e Senhor de todas as coisas. Não importa quanto se levante, quanta corrupção se levante. Porque, querido, é impossível. O homem é de uma natureza corrupta. E essa natureza corrupta leva ele a tomar atitudes erradas. Então, eu vejo aqui Daniel dizendo assim, cara, eu vou glorificar o nome do meu Pai, do meu Deus Pai. Ainda não havia, querido, o escrito de Mateus, mas aqui ele faz exatamente isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele compreende a palavra. E nós temos que pegar esse texto, querido, e orar, Senhor, eu quero ser como Daniel. E, queridos, eu quero destacar aqui, bem rapidinho, algumas coisas. Diz assim, nesse capítulo 10, então quando Daniel soube que havia sido escrito o decreto, foi para a sua casa e com suas janelas abertas em sua câmara. O que é isso? Ele foi para o quarto. Primeira coisa que eu entendo, intimidade. Daniel tinha intimidade com o Senhor. Outra coisa que eu compreendo, ele deixou a janela aberta, ele podia fechar a janela. Ele podia fechar a janela. Mas ele cria num Deus poderoso que o livraria de qualquer situação difícil e que aconteceria algo segundo a vontade desse Deus, e se Deus permitisse algo sobre a vida dele, e todos nós sabemos a história, né? De fato, ele cai na cova dos leões, jogam ele na cova dos leões, mas é incrível que quando ele sai da cova dos leões, o texto diz que ele não tinha nenhum machucado. A boca dos leões foi fechada.
A boca da maldade, a boca do inimigo foi fechada. E Daniel saiu ileso. Por quê, querido? Ah, pastor, porque ele era cristão. Não, querido. É porque há um princípio aqui. Em primeiro lugar, ele entra no quarto dele. Eu reporto lá para um texto do Novo Testamento. E quando ele entra no quarto, ele deixa a janela aberta. A palavra de Deus, eu anotei aqui, em Lucas 11:34 diz que, em Lucas 11:34 diz que os olhos são a janela da alma. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Mas se teus olhos forem maus, tu já está no fogo do inferno. Então o que eu compreendo, querido? Ele deixa aberto, como se dizendo assim, cara, eu sou um cara transparente. Eu sou alguém que está aqui para ser visto. O que eu falo dentro da minha casa, eu falo na rua. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente brincalhona. Eu não chego na frente do púlpito, na frente da câmera, para trazer uma palavra e mudo a minha roupa e mudo o meu jeito de falar. Eis que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, que está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Tomemos a palavra do nosso Senhor e o exaltemos. Não, querido. Eu uso o mesmo jeito de falar. Eu uso o mesmo jeito de expressão. Eu sou quem eu sou. Eu sou uma pessoa que já vivi muito em Deus. Sou uma pessoa que pequei muito. Sou alguém que carece da graça de Deus todo dia. Da misericórdia. Tem coisas, querido, que eu ainda luto na minha vida para mudar. Mas, querido, aqui eu me enchi de alegria, porque lendo o texto eu olho que ele pega e deixa as janelas abertas em sua câmara, que dava a janela para o lado de Jerusalém. O que é isso, querido? Ele estava em outro lugar. Ele não estava em Israel. Apesar que aqui Israel estava totalmente dividido, há uma situação toda geográfica diferente aqui e política, mas não é isso que eu quero falar. Ele está voltado para Jerusalém. Isso me repete, querido, que a adoração diante do Senhor, Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em Jerusalém se adoraria. A adoração verdadeira não seria em Jerusalém, em qualquer monte, mas seria adoradores que adorariam ele em espírito e em verdade. Lucas fala isso. Mas aqui remete que ele estava adorando o Senhor. E a continuação do texto é mais tremenda ainda, que diz que ele se colocou de joelhos, se humilhou. Queridos, eu não falei no início aqui. Nessa época aqui, Daniel, nessa terra, existiam 3 presidentes. Daniel era um deles. Então ele era um alto magistrado. Ele se colocou de joelho diante do Senhor dele. Eu quero te dizer, te ajoelha perante o teu Deus e o adora. O adora no teu secreto, porque se tu adorar esse Deus no teu secreto, Ele vai fazer com que tudo aquilo que foi decretado contra a tua vida, que foi decretado por quê? Porque o mal, querido, Ele decretou que nós temos que perder. Não é aquela pregação maluca de macumba, disso, daquilo, aquilo outro, se faz. Eu entendo tudo isso, mas é mais que isso. A nossa primeira luta tem que ser conosco, lá dentro do nosso íntimo, para que sejamos cristãos de verdade. E a continuação, ela ainda tem mais. Que dava para Jerusalém, e ele abaixou-se sobre seus joelhos 3 vezes ao dia e orou. Ele orava de manhã, ao meio-dia e à noite. Falando o que é isso, querido? Perseverança. E ainda continua o texto que diz assim, e orou e deu graças perante o seu Deus, como de costume ele fazia antes. O que significa isso? Constância. E ainda tem mais uma coisa tremenda, ele deu ação de graça. Pastor, tem um que vai rir agora desse vídeo. Eu mando uma mensagem para ele regularmente, pergunta assim, como é que tá, filho? Aí ele diz assim, estou bem. Está orando? Aí ele manda assim, mais ou menos. Querido,
toda vez que você me disser mais ou menos, eu sempre vou entender que é para menos. Ninguém diz assim, ó, como é que está a vida, meu irmão? Mais ou menos. Mais ou menos? Não. Sempre que a gente pergunta, ó, como é que está as coisas? Está mais ou menos, é porque está ali naquela coisa assim, meio que não está muito, sabe? A gente já falou aqui, uma pessoa que tem uma vida de oração, que compreende que Cristo é o centro da sua vida, ele entende que ele tendo o suficiente, ele pode fazer a diferença. Querido, eu pegando esse texto de Daniel, eu olho para ele e compreendo que nesse tempo em que vivemos, nós temos que, como eu li lá em Mateus 24, nós temos que estudar o livro de Daniel. E olhar Daniel como um homem que era um homem de oração. Um homem que estava diante do Senhor. Um homem, querido, que viu anjos da parte de Deus vindo falar com ele. Um homem de oração e jejum, que ele jejua em um período, um pouquinho mais para frente aqui, 21 dias, e quando vem a resposta, o anjo da parte de Deus olha para ele e diz assim, a resposta veio no primeiro dia, mas o inimigo me combateu e não queria que eu trouxesse a bênção para a tua vida, a resposta para a tua vida. E aí nós pensamos que a resposta são as coisas que estão no nosso coração, são as coisas materiais. Não! Não! O que Daniel queria é que Deus fosse exaltado sobre todas as coisas. O Deus que tem que ser exaltado por através da minha vida. Como vai acontecer isso? Quando eu for uma casa de oração, no meu secreto, com a minha família, na minha igreja, tocando a sociedade. Tocando a sociedade como um todo. Tocando as pessoas à minha volta como um todo. Tocando de um jeito que as pessoas elas olhem e dizem assim, eis, homens e mulheres de Deus. Eles são diferentes. Esse é o nosso desafio. Querido, quero que você feche tua Bíblia nesse momento. E eu quero orar algo com você. Eu quero orar para abençoar tua casa nessa noite. Eu quero orar para que você cada vez mais esteja cheio do amor de Deus. E que essa semana seja uma semana de compreensão. Compreensão do quê, querido? De que esse Deus é um Deus que merece ser exaltado. Ele merece ser colocado no mais alto lugar. Pai, eu quero nessa noite abençoar a vida de cada um que está nos escutando. O lugar onde essa pessoa está é o lugar que tu colocaste ela nesse tempo. E vai ser nesse lugar, nessa rua, nessa casa, neste bairro, nesta cidade. E ele vai ser alguém que vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. Mas, Senhor, eu creio que tu quer nos ensinar algo nesse tempo. Tu quer nos ensinar como tem nos ensinado desde sexta-feira, na verdade, há mais dias tu tem nos ensinado isso. Nós precisamos orar pela nossa terra. Nós precisamos orar pela nossa cidade. Nós precisamos orar pelo nosso estado. Nós precisamos orar pelo nosso país, para que a justiça venha. E tudo aquilo, Senhor, que é contra todo o decreto que foi estabelecido até nas trevas, só cai quando nós temos uma vida de intimidade contigo. Nos abençoa nesse tempo e nos faz compreender que orando a tua palavra, nós poderemos obter, Senhor, tudo aquilo que satisfará o nosso coração, mas em primeiro lugar, alinhará a nossa vida contigo, para que teu nome seja exaltado na nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Querido, quero salientar nesse final de ministração, abaixo tem o número da nossa conta, você pode estar depositando seu dízimo, sua oferta, sua primícia, seu alimento, trazendo esse alimento, trazendo vestuário, querido, estamos trabalhando. Querido, é importante, tanto em Santa Rosa como em Santo Ângelo, nós temos continuado com os nossos cultos presenciais. E por isso, querido, temos a demanda de valor de aluguel, temos a demanda de valor de luz, de água, manutenção dos obreiros também. Querido, venha estar nesse trabalho tremendo que é contribuir na obra do Senhor. E
não que você vai ver algo poderoso como se fosse uma... Não, não é uma mágica. É a fidelidade do Senhor que tem estado sobre a tua vida. E essa fidelidade, ela pode ser somada à fidelidade de mais outro, e outra pessoa ser atingida por através desses canais. Que Deus te abençoe, nos ouça. Se você quer estar conosco no canal do YouTube, se inscreva. Se você quer estar conosco no grupo da igreja, que recebe toda manhã um devocional, nos contata no particular. Que Deus te abençoe nessa noite e que essa semana seja uma semana de bênção para você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, amém e amém.